Fala, cariocada! Estamos de volta aqui neste dia 16 de outubro de 2019, dia de Santa Edviges, padroeira dos endividados, padroeira de todos nós, imagino, padroeira de você que Rogai está por nós. Rogai por nós. Muito. Muito. Com o nome negativado no SPC. Estamos aqui de volta para mais um Hoje no Rio, aquele resumo esperto do que aconteceu de mais importante no Rio de Janeiro. É o Diário do Rio. Às vezes ele lembra. É Estamos porque aqui... sua introdução tá ficando cada vez mais longa, eu não sei a hora. Estamos aqui com o risole de camarão de Duque de Caxias. Marrone Alves. Muito bom. Com a empadinha de queijo de Curicica. Felipe Lucena. É melhor do que ser coxinha. Mas a coxinha de frango do Grajaú. Flúvia. E contando também com a presença da fonoaudióloga Ivana Lutebarque. E aqui também na redação, no Estúdio 1 do Diário do Rio, temos Rafael Fernandes e Altair Alves trabalhando porque não basta... Rafael Fernandes, o salgado amargo da Penha. Salgado amargo da Penha. Aquele salgadinho que te deixa... Salgado quebrado da Penha. Que te deixa empazinado, né? Quase um salgado de rodoviária. Lembrando sempre que esta live também é transmitida depois no YouTube e nos podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast ou seu agregador favorito. E hoje vamos começar com um assunto que já teve ontem. Pesquisa eleitoral. Teve ontem, mas não muito, né? Porque teve uma pesquisa ontem, agora é uma outra pesquisa. Isso. Ontem foi uma pesquisa não registrada do GPP, interno do DEM. Desta vez uma pesquisa do Instituto Paraná e que mostram dados bem diferentes, né, Felipe Lucena? Sim, chama atenção porque, se eu não me engano, na pesquisa de ontem a Marta Rocha estava em quarto, né? Quarto lugar. E na de hoje ela aparece em segundo. Então... Segundo. Há uma diferença aí na pesquisa, e isso muda muito, que na pesquisa pergunta Eduardo Paes e delegada Marta Rocha. O primeiro cenário da pesquisa, eu vou ler aqui para vocês, porque foram feitos 3 cenários, né? E inclusive nos 3 cenários não aparece o nome do Paulo Messina, por exemplo, que é candidato, não aparece o nome do PSD. Lembrando que são 28 candidatos a prefeito do Rio. Mas número que vai diminuir, até porque tem muitos candidatos no mesmo partido. No primeiro cenário, que é o maior, Eduardo Paes aparece com 27,3%, a Marta Rocha do PDT com 16,8%, Marcelo Freixo do PSOL 14,4%, Crivella lá atrás com 13,2%, Molon com 3,3%, Clarissa com 2,9%, Otônio de Paula do PSC ou da dancinha homoerótica com 1,6%, Calheiro do Cidadania com 1,5%, Rodrigo Amorim do PSL com 1,4%, Mariana Ribas do PSDB com 1,2% e Fred Luz do Novo com 0,8%. Fred Luz que foi CEO do Flamengo. Me chama a atenção o número alto de votos dos 3 primeiros, né? Porque geralmente essas pesquisas assim, que ainda tem um tempo, os números não são tão altos. Ninguém chega a bater 20 e tantos. A pesquisa perguntou também se o Carioca já sabia quem votaria. 70% disse que não. Tem isso também. Mas aí ele sugere esses nomes e são nomes com recall, né? Há um segundo cenário com menos nomes, que aí Eduardo Paes tem 28,4%, Marta Rocha 17,3%, Freixo 15,2%, Crivella 13,9%, Molon 4%, Rodrigo Amorim 1,8%, Mariana Ribas 1,5% e Fred Luz 1,1%. Aí tem um cenário que seria um cenário mais real, porque Ribas provavelmente apoiaria a Paes, mas sem Marta Rocha. Eduardo Paes 32,19%. Talvez esse cenário. Mas por que esse cenário sem ela? Qual é o talvez seja porque seria com a esquerda apoiando todo o Freixo. Aí Freixo fica com 19,4%. Crivella não tem uma mudança muito grande, é de 2%. A Crivella tem o que tem, são os votos que ele tem mesmo. 16,6%. Não vai variar. O que sobrou. Pode mudar o cenário para lá e para cá que ele vai ter o que ele tem. Amorim só para o 4,7% e Fred Luz tem 2%. Nesse cenário, ninguém chega a quase 20%. E assim, essa possibilidade de não ter a Marta Rocha, agora, dela fazer coligação com alguém, agora fica quase impossível. Porque ela vê uma pesquisa dessa, dificilmente ela vai abrir mão de ser candidata. Ela já queria muito ser candidata, não queria ser vice de ninguém.
É agora então que ela tem esse argumento. Ah, teve pesquisa tal que eu tava em segundo, não vou ser vice de ninguém, não vou compor chapa Só com ninguém. comentar, pessoal, a gente vai ler o comentário no final, porque como essa questão de debate de eleição, é legal ler no final, porque Isso. para não perder aqui O Aí raciocínio. raciocínio. faz outro debate em cima, né? dos É, comentários. você agora mais cedo está falando que a Marta Rocha, que as pessoas, ela não é conhecida, você está comentando sobre a Marta Rocha, Sim. tem um voto na guarda municipal, né? Então, a gente estava repercutindo a matéria do Diário nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Tem um pessoal que é da Guarda Municipal aqui do Rio, estavam comentando da abertura que ela tem dentro da Guarda, pela pauta da segurança, pelo nome dela e pela aceitação que ela tem. E, ao mesmo tempo que ela tem uma aceitação muito grande, o pessoal reclama muito do Freixo, né, pela questão de ser de esquerda e tudo mais, e também a rejeição ao Eduardo Paz, porque parece que não teve um bom diálogo com as guardas municipais quando foi prefeito aqui os 8 anos. Então o pessoal comenta muito dessa abertura que ela tem. E o nome dela, Quintino, é um nome que tem, primeiro, o partido, que é o PDT, que tem um saudosismo aqui no Rio de Janeiro, que é a questão do Brizola. E depois o Ciro, o que foi PDT muito tem bem base, votado. o PDT tem militância. ramificação. E ela tem a questão do Ciro, que foi muito bem votado aqui na capital. Tá rodando o Brasil todo até com ela. E ela quando vem aqui, o Ciro tá com ela em todos os eventos. O Exatamente. tempo Ela todo foi junto. agora em Sobral visitar o modelo de educação lá no Ceará. Foi muito bem recebida lá. Que é muito bom o modelo do Ceará de educação. Exatamente. E tem a questão dela ser delegada, a pauta da segurança, que é a que está em evidência, é a que está sendo pautada, é a que pautou a eleição. E a Marta Rocha, eu já tive com ela, é uma figura simpática também. Ela é mais sorridente que o Freixo. Ela E tem fica difícil, né, bater e dizer, a esquerda é a favor de bandido. E ela foi chefe da casa da Polícia Da Civil. Polícia Civil. É mulher, Isso. conta muito, porque agora muito candidato a prefeito está pautando a questão da mulher, da paridade de gênero na política com a vice-mulher. E aí vai ser uma diferença para ela, que ela vai ser a cabeça de chapa mulher. Não, e até a questão do fundo eleitoral ajuda ela a ser mulher, porque já joga os 30% ali, ela já tem 30% garantido. E foi uma surpresa, assim, ela já estava bem na outra pesquisa, mas com essa, o Freixo, inclusive, que vinha com o discurso de eu tô na frente nas pesquisas, então eu sou o candidato natural da esquerda, ele perde um pouco esse discurso. Muito ruim pro Freixo a pesquisa. Na verdade, eu não sei se ele falava dessa forma. né? Ele falou isso numa entrevista. Mas Falou no dia. ele esperava que tivesse... Mas ele não esperava o PDT, né? Ele esperava uma coligação com o PT, com o PCdoB. Não, mas ele tentava, candidato. Ele tá tentando. Agora vai ficar difícil. Ela já não queria. A Marta nunca disse que queria fazer... Marta dizia que não queria ser Ela vice. sempre disse que queria candidatura própria. Agora, então, que ela não vai querer mesmo. Talvez agora o Molon ceda e faça uma chapa com ela para ser vice dela. o Que é Freixo- outro que não queria. Outro que quer ser candidato, que não quer ser vice de Mas ninguém. o Freixo pontua muito mal, né? O Freixo tem 3 pontos. O Freixo nunca foi bem votado para... Apesar de ser um excelente parlamentar, ele nunca foi bem votado no executivo. Chegou na última eleição ficou em segundo, né? Duas Não, eleições Freixo ele ficou em ficou, não. segundo. Molon. Molon nunca é. foi bem votado como... Sim. O Freixo sempre foi Executivo. bem votado para executivo. Sim. Molon não, apesar de toda a competência do Sim, Molon, sim. de ser uma figura que circula bem na direita e na Sim, esquerda. o Molon realmente, igreja. sempre que ele tentou algo no executivo, ele não foi bem. O Freixo falou no dia, numa entrevista pro Cássio Bruno, do jornal Dia, parece que ele fez uma pergunta no meio da entrevista sobre ele ser vice. Aí ele falou, como que o cara que está na frente da pesquisa vai ser vice? Então, Agora, de o repente- quadro mudou para ele, né? Se essas pesquisas, as próximas, se mantiverem com esse cenário, aí não cabe mais esse argumento. Já poderia fazer o meme da Marta Rocha. Parece que o jogo virou, né, Freixo? Mas acho que, de certa forma, independentemente Não, o disso, Freixo é vão ser duas candidato. candidaturas. Ela vai sair, Os dois ele vão vai ser sair. candidatos. Não vai ter essa coligação. Apesar do Renato 5 tá tentando bater chapa com ele no PSOL, e isso talvez reforce até o discurso do Renato 5. Sim. Quem fala, pra que fazer aliança com o PT, que vai... Aliança com o PT tira o voto. E o Freixo já tem um trauma de PT recente, né? Que foi quando ele tentou a presidência da Câmara. O PT prometeu apoio a ele e na hora H não votou nele. E talvez essa pesquisa, e é uma pesquisa importante, por mais que falta menos de um ano para a eleição, que começam a se movimentar ali os principais atores da Agora vai da ser política. pesquisa atrás de pesquisa. Né? Então, Os próprios candidatos vão começar a encomendar a pesquisa. Quer saber da Marta Rocha. A Marta Rocha com essa pode ganhar o apoio do PSB, né, do Molon, que você falou mais antes da rede. Inclusive o próprio PCdoB pode... Sim. Numa dessa, o partido fica com mais capital político para negociar, pois, olha só, minha candidata está na frente, como é que é? Vocês vão fazer o quê? Vão lançar um candidato com 1% ou vão
apoiar a gente pra... De repente a gente pega uma secretaria aqui, outra ali, enfim. Eu falando coisa como, você sabe que o Freixo tem rejeição. Freixo no segundo turno não adianta. A Marta, a gente até comentou aqui mais cedo que no segundo turno, Marta e Eduardo Paes, a rejeição natural de um segundo turno vai toda pro Eduardo Paes. Né? A Marta Rocha não tem uma rejeição natural. Ela pode ter uma outra pessoa que não goste dela, mas não tem uma rejeição grande como o Eduardo teria no segundo turno, porque foi prefeito recentemente. Todo mundo que ocupa um cargo recente tem algo a ser criticado. Foi ligado ao Cabral, sim. Eu, na eleição dele, fazia questão de mostrar as fotos disso. Eu, quando fiz a análise, ainda fazia em casa os vídeos, eu falava, quando eu votava no Eduardo Paes, era Eduardo Paes, Cabral, Pisciani, Eduardo Cunha. Inclusive, não vou conseguir votar nele no primeiro turno. Acabei votando no Índio, meu amigo, etc. Votei no Índio, acabou sendo preso, né? Agora não pode mais. Coisas da vida. Mas votei no Índio. Eu falei, Eduardo Paes, tô votando no Cunha, no Cabral. A gente quer esse pessoal fora. Se ele tá mudando um pouco o discurso, mas se ele conseguir fazer um bom desligamento desse pessoal, ele vai ele tem um argumento que o ajuda, que ele pode falar, todo mundo tá preso e eu tô aqui, então eu não tenho nada com isso. Ele tem e tem um outro esse álibi. Já pensou se ele fala assim, tá todo mundo preso de mim, ninguém descobriu nada ainda. Aí começa a aparecer coisa. Aí aparece rápido. Agora, tem um outro ponto da pesquisa que chama a atenção, aí eu não sei se vocês concordam, é que com o fragmento de candidaturas que tem aí, mesmo não estando os 28 que hoje se colocam, mas a quantidade que tem aí, praticamente já tem quem está no segundo turno. O Eduardo Paes, da maneira que a pesquisa está aí, ele já está sendo uma pessoa que vai estar no segundo turno, aguardando adversário. Você divide muitos votos e a quantidade de votos para o segundo turno é menor. Exatamente. Você não precisa mais de 30 e tantos para ir para o segundo turno. Você com 20, 17 você consegue. Essa é uma aposta do Crivella, né, que aparece em quarto na pesquisa. Mas ontem o Mariano comentou que a pesquisa do GPP pegava a popularidade do Crivella e tinha 68% de governo ruim e péssimo. Outro que vai para o segundo turno, com quase todo mundo ele perde. Ele falava que os cientistas políticos dizem que alguém com uma rejeição maior, 40%, muito dificilmente vai para o segundo turno ou se elege. Talvez coincida. E, inclusive na pesquisa do Instituto Paraná, mostra que o Crivella é o segundo entre os evangélicos. O Eduardo Paes é o primeiro entre os evangélicos. Não, o Eduardo Paes é o primeiro. Caramba. Porque o voto do Crivella evangélico é restrito ao universal. São várias Mas outras assim, tem um voto conservador todo entre o evangélico. É um dado péssimo para ele. Muito. E é bom lembrar também que o Eduardo Paes, nas eleições de 2018, mesmo derrotado para o Witzel, ele no primeiro e no segundo turno da eleição de governador venceu as eleições na capital. Se a eleição só fosse na cidade do Rio, ele era o governador hoje, mas é os 92 Mas se a eleição só fosse na cidade do Rio, a governadora seria Denise Frossard em 2000 e lá vai cacetada. 2006. 2006, isso mesmo. Isso. 6, 14, 18. Denise Frossard ganhou no Rio e Niterói. E ele ganhou dela. Primeira vez que ele venceu, não foi? Não, foi Sérgio Cabral. Falando de governo. Então, o Eduardo tem potencial, assim, é uma figura muito mais simpática, tem o que mostrar. Tem legado, né? Tem legado, mas é uma surpresa a Marta Rocha em segundo, muita surpresa, e eu acho que mudou o jogo eleitoral com essa pesquisa. Muda completamente. Exatamente. A Marta vai ter só a dificuldade, igual o Freixo tem, de entrar em alguns lugares dominados pelo tráfico, questão da milícia. Ela vai ter que ver como é que ela vai fazer para entrar nesses locais que o Eduardo vai ter facilidade de entrar, o Crivella vai ter facilidade de entrar e ela, por ser uma ex-delegada, pautar a questão da segurança, da defesa dos policiais, né, dos servidores da área da polícia. De repente contar como é que ela faz? De repente contar com mais tempo de TV para chegar a essas pessoas através da televisão. Como é que ela também vai ter, Felipe, nominata de um cara que está lá no Jacarezinho, que está lá na favela de Vigário Geral, é candidato a vereador e defende Marta Rocha, dentro da comunidade. Mas aí o Witzel foi votado também nessas a pessoa vota escondido, mas o Witzel era um desconhecido nessa época. Mas assim, eu acho que a Marta Rocha, mesmo com isso, a Marta Rocha, ela pode ter o voto dentro da comunidade, porque o Freixo não tem, porque ficou a pecha que o Freixo gosta de bandido. Existe o Freixo defende bandido, visão distorcida. Não gosta de policial. Marta Rocha não. Marta Rocha foi delegada. Mas o que o Marrone fala em relação à segurança. Não é em assim, relação dela a entrar. Não é como é que ela vai fazer para andar e também a nominata dela, os candidatos a vereadores dela. Como é que entra numa favela, no Alemão? Minha candidata a prefeita é a Marta Rocha. Delegada. Delegada Marta Rocha. O cara provavelmente não vai deixar, né? Mas assim... Poder paralelo.
apesar de tudo, eu acho que ela não vai ter essa rejeição que tem o Freixo. Não é rejeição, é questão de violência na época da campanha. Exatamente. Mas aí cabe Até porque na hora da urna o cara vota quem ele quiser. Exato. Mas aí acho que em relação a isso, ela pode, como eu falei, o PDT tem tempo de TV e pode conseguir Sim, mais tempo agregar. com coligações, então, com apoios, né? Então, de repente, ela pode chegar a essas pessoas que ela não vai conseguir fazer campanha numa favela, por exemplo, ela pode chegar pela TV. E no segundo turno, entre Marta Rocha e Eduardo Paes, a Marta agrega o voto também dos conservadores que não gostam do Eduardo. O voto anti-Cabral vai para ela. É o voto anticorrupção, né? Que o Eduardo Paes ficou ligado a essa imagem. E se ela souber construir bem uma campanha, ela pode bater nisso, né? Porque ela não tem nada que prove nada contra ela, nem suspeita, nem denúncia. Então, ela pode bater muito nessa questão também de corrupção no eventual segundo turno com o Eduardo Paes. Porque tem lá suas alianças suspeitas. Flu, vamos ler os comentários? São muitos comentários. Vamos começar. Arlete está mandando um boa noite, amigos. Boa noite, Arlete. O Gladstone Arlete. falou que é Marta Rocha na cabeça e que ela vai levar essa parada. A Luísa Vidal, tô contigo, Marta Rocha. A Márcia Magalhães, Freixo nunca mais, volta Dudu. Mas nunca teve, Freixo. A Marilena dizendo que fica com a experiência do Paes. A Veroca Almeida falou que quer mudar de estado. Pô, Veroca, tem bastante cuidado. A Marilena fala, chega de Crivella, Carioca não aguenta mais. Wesley Macedo, essa camisa de pizza é um luxo. Concordo. Vamos começar e terminar Pizza com de? hoje. Pizza de? Pepperoni. Pepperoni. Fazer umas camisas do diário. A Cléa tá falando, a cidade não aguenta mais um inexperiente no poder. Provavelmente ela tá falando do Crivella mesmo. Neusimar, menino de ouro, meu futuro vereador. Para o nosso Marrone. O Jamil Jorge está dizendo, não acredita em pesquisa. Conde ganhava e César Maia ganhou. Crivella ganhava e Pezão ganhou. Eduardo Paes ganhava e o governador é o Witzel. Pesquisas são retratos do momento. Isso. E o Bimbim Portela, boa noite a todos. Eduardo vai consolidar na dianteira e acho que pode ser um segundo turno interessante e propositivo entre ele e a Marta Rocha. Porque apesar dele de ser do PDT, ela não é de esquerda radical igual o Freixo. Ela vai bem centro-esquerda. Mas olha que coisa boa. Mas imagina se fosse segundo turno, também fosse o segundo turno presidencial, isso. Duas pessoas... mais ao centro, né? Mais ao centro, razoáveis, conseguem conversar. O verdadeiro significado de tanto faz? Vota aí quem você quiser, tanto faz. Porque a Marta Rocha tem um lado esquerdo, o PDT, trabalhista, e ele pelo DEM. Mas debatem, né? Conseguem conversar. Não viram um ataque, uma rinha, né? Não tem um louco do outro lado falando besteira. Mas não agora, teve na eleição presidencial. A Marta Rocha tem que se preparar que vai começar uma desconstrução da imagem dela. Sim. Vai... Sim. Então, não sei se ela vai ter essa casca, né? Porque ela sempre foi parlamentar. Nunca teve nunca esteve nesse lado da história. Desenfroçada aguentou. Sendo atacada. Porque quando a pessoa tenta ocupar um cargo executivo, os ataques são muito mais intensos. Vai começar a surgir fake news, vai começar a surgir ataques, como você falou, perseguições. Tá conversando. Talvez por ser delegada ela já tenha uma caixa em relação à perseguição, mas não sei se em relação à destruição de imagem se ela vai aguentar. Assim. Uma que realmente é complicado. Vão fazer ela foi chefe da Polícia Civil no governo Cabral, pô. Então, vai dizer, como é que você não investigou nada contra o Cabral? E vai começar a surgir coisas assim. Vão batendo, e isso vai minando a imagem dela. Agora, tem que ver se estrategicamente vai valer a pena, por exemplo, para a esquerda bater nela. Que a esquerda vai, digo a esquerda PSOL. E se tentar desconstruir ela, não pode alavancar ela, né? Porque você perde seu tempo falando dela e ela... que foi um pouco que aconteceu com o Bolsonaro. E... deslancha. E tem essa questão que alguém falou, era inexperiente. E pode comparar, você falou isso, né? Pode comparar com Crivella, que é inexperiente também. Então vai ser interessante porque... Ela pode cercar por um bom quadro também. O PDT tem bons nomes, acho que ela tem bons exemplos. Acho que ela pode tentar usar isso como argumento. Eu nunca ocupei nenhum cargo executivo, mas eu vou me cercar aqui de muita gente importante, muita gente boa. E uma coisa que eu acho que vai acontecer nessa eleição. Se for esse quadro, Ciro Gomes se alavanca como o nome da esquerda para presidente da República. Sim. Entrando em questão nacional, que a gente quase não entra. Sim. Não acha? Ele vira o principal nome. Sim. Ele vai ser o principal cabo eleitoral dela. O palanque vai ser muito importante a presença dele. Vai ser muito bom para ele esse palanque aqui. Se ele consegue a Prefeitura do Rio, o Ciro Gomes
Já tem o Ceará, já tem um pouco o apoio, bem ou mal tem o apoio do Maranhão, do Flávio Dino, que eles se dão super bem. Bahia. Você vai ver, ele vai lançar e o PT, o PT praticamente está morto, né? Vai perder esse espaço na esquerda pro PDT e um pouco pro O pessoal problema é aí. que o PT vai pra cima dele também, de uma vez por todas. Né? Ah, ele vai ter que exatamente. aguentar isso também. Flu, comentário? Mais comentário. A Yolanda tá dizendo, volta Dudu. Josi, votaria na Marta Rocha, apesar de achar que Paes tem mais experiência. Ana Bastos, boa noite, Marrone, boa noite a Ana. todos. José Humberto Lucena, pai do nosso Apareceu. amado Tricolor. Felipe. Boa noite. E o Bimbim Portela dizendo, rejeição dela, acredito ser muito baixa, por isso pode ser a surpresa. Mas a vantagem dela crescer é a certeza de que o Rio não vai fazer a besteira de botar o Freixo. Viva, 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 Bimim! Viva, viva, viva! Mas assim, até concluindo aqui o assunto, a pesquisa também pegou a popularidade de Witzel e Bolsonaro na cidade do Rio e Tá ruim. 44, não, tá aí na média, acima de 40, rejeição também 40, então é que ambos são polarizadores, né? Polêmicos, né? Polarizadores, na verdade. Causadores. Metade é a favor, metade é O contra. Paraná Pesquisas era o instituto que o Bolsonaro mais divulgava durante a campanha dele. Não tô levantando suspeito nenhum, tô só lembrando disso. Não, porque se ele julgava, ele ganhou. ele torcia o nariz para todos os institutos, ele falava mal de todos, de Datafolha, de todos os grandes. Aí o Paraná Pesquisa ele sempre divulgava. Porque acertou. Não, tô dizendo que. Mas na verdade, ela não chegou, nenhuma pesquisa que eu me lembre, assim, não chegou a botá-lo como vencedor. Mas sempre a diferença era menor. Então ele usava muito esse instituto. Pro Witzel, a pesquisa, inclusive, como ele perdeu na capital e ele tenha mais apoio do que rejeição, pra ele é bom. Pra ele é muito bom. E agora, falando, Crivella muito mal em quarto lugar nas pesquisas, difícil pra ele. Perguntei ontem pra Bruno e Mariano se ele desistiria da campanha, pra apoiar outro candidato com mais chance. Muito difícil. Ele vem aí forçando um apoio do Bolsonaro, e com os dados, dificilmente o Bolsonaro vão querer apoiá-lo. Traz um lado interessante, né, que o Crivella... Você acha que dificilmente o Bolsonaro apoiaria o Crivella? Com a rejeição que o Crivella tá, o Bolsonaro não pode entrar num jogo pra perder. Mas o candidato dele não tá... O Rodrigo Amorim tá com 1,9, mas quando a pesquisa, por exemplo, GPP, que a pesquisa do Paraná não pergunta, Rodrigo Amorim, candidato do Bolsonaro. Mas isso justamente aumenta. se o Bolsonaro aparece dizendo que o Crivella é o candidato dele também, ele ganha voto. Alavanca. Mas será que o Bolsonaro vai querer entrar nessa furada do Crivella? Mas pra ele não tem nada a perder. Ele vai teria apoiar Apoiar alguém. o cara perder, pra ele é ruim. Acho que Como ele não apoiou ninguém. Acho que ele pelo não menos. tem essa estratégia toda. Não, ele tem. Ele não gosta de entrar em jogo pra perder, não. Não sei, cara. Mas o Rodrigo Amorim acho que é o tipo de candidato que cresce durante a campanha. Porque começa a ser associado ao Bolsonaro, é o tipo que cresce, que é um cara desconhecido, mas ele começa mais ou menos desconhecido. Inclusive, o Rodrigo Amorim é um entrevistado do Mesa Viva, que vai ao ar neste domingo às 11 horas da manhã. Então, nós falamos há uns 15 dias atrás, numa outra live, que antes da independência ou depois, que o Edir Macedo estava no palanque do Bolsonaro, no 7 de setembro. Do ponto de vista político, só há um interesse por Edir Macedo, reeleger o sobrinho. Sim. Então, o que ele estava fazendo no palanque lá? E tá pedindo, porque ele não foi lá só... E dias antes ele dizer batizou que o Bolsonaro. ama o Brasil, né? E batizou o Bolsonaro, ele pode estar lá usando a questão da troca da igreja, do apoio da igreja para um futuro, nos outros estados, nos outros municípios, pelo Crivella. E também o apoio da bancada do PRB, que tem um bom número de deputados na Câmara dos Deputados. E numa dessas do Bolsonaro querer trocar de partido, de repente ele aparece no partido do Bispo aí. Isso, parece que o PRB é um dos partidos possíveis. Aí muda o jogo totalmente de novo, porque aí o apoio fica quase natural, o cara tá no mesmo partido, fica quase obrigado a apoiar. Aí você pode ter uma briga de segundo turno entre Eduardo Paes, Marta Rocha e Crivella, sem saber qual dos três vão. Eu tenho uma pergunta, porque eu não sei mesmo. O presidente pode mudar de partido? Pode. Detetores de cargos executivos e senadores. Não só pode, como quer. Como são candidaturas majoritárias, ou seja, eles ganham um voto, podem mudar de partido. Mas mudar uma vez só e acabou. Não, ele pode se quiser. Se ele quiser um dia estar no PSL, no PMB depois, pode à vontade. Daqui para os 4 anos acabar, ele vai mudar umas 5 vezes. Meu Deus. Obrigado. Conhecendo a peça. O Rodrigo Bittencourt pergunta se o PCdoB vai manter pré-candidatura de Brizola Neto ou apoiará a Marta. Na verdade, o PCdoB não tem pré-candidatura. A pré-candidatura é do Brizola Neto. É do Brizola, independente.
É de um filiado do PCdoB. Isso, tentando. Mas o PCdoB vai ter que fazer a sua convenção e aí decidir se vai ter aliança candidatura própria ou aliança. A princípio, o PCdoB estava mais propício a se aliar ao PSOL, mas aí eu tem também acho que vai. tem essa história Eu acho que caminharia com o PDT. Eu acho mais fácil de conversar com o PDT que com o pessoal. Na Câmara eles já atuam em bancada, né? A bancada o PDT e o PCdoB na Câmara é uma bancada só. E o PT e o PSOL é outra bancada. Então, olhando o quadro nacional, o PDT e o PCdoB estão mais juntos do que com e o o lado PSB do PSOL. também estaria mais próximo desse lado. O PSB, a rede, né? O Bimin comenta aqui, né, que o Bimin Portela, que a chance do Crivella seria no segundo turno com o Freixo. Eu acho que com esses 4 nomes aí, a esquerda mais consciente é capaz de caminhar com a Marta Rocha, sabendo que ela pode vencer o Crivella. Eu acho muito difícil, porque tem os votos sentimentais no PSOL, os votos emocionais. Não, tem, mas aí tem voto... Um eleitor do PSOL não vai ter, vou votar na Marta porque ela é mais forte no segundo turno, vai votar no Freixo. O pessoal não tem 16%. Não, mas assim, no primeiro turno vai votar no Freixo. Aí no segundo turno, Não, mas sim, votaria diminui, há uma votação, há uma falando... caminhada, aqueles votos que não são são de esquerda, mas não são pessoalistas, de caminhar com Marta Rocha, se ela tiver mais chance. O eleitor do PSOL não faz o voto útil, né, Luciano? Igual na questão do Senado, eles estavam pedindo para quem era de esquerda, vota no Lindbergh, faça voto útil no Chico Alencar. Mas ao contrário, eles têm dificuldade de fazer. Sim. Tem sim. E numa dessas, de repente, o PT não lança candidatos, aí fica assim, a esquerda fica quase, a esquerda não, o pessoalista, fica quase que obrigada a votar na Marta Rocha, por falta de outras opções. Eu acho que porque o PCdoB e o PSB, numa eventual coligação, eventual junção desses partidos, as pessoas vão naturalmente votar mais na Marta porque seriam mais votos, né? E pode acontecer até dependendo do resultado, o eleitor do Eduardo Paz caminhar com a Marta Rocha, que tem, eu digo da rejeição ao Crivella. Sim. Caminhar com a Marta Rocha. Agora, e se o Crivella, aí com toda a conjuntura mudando, o Crivella vai para o segundo turno com o apoio do Bolsonaro, e aí tem um segundo turno, Crivella Paz, Crivella Marta Rocha, Crivella perde. Crivella só não perde pro Freixo. Acho que até do Freixo ele perde, mas com mais dificuldade. Da Marta Rocha e do Paz ele perde atropelado. É exatamente o que Bimbim falou aqui. Que se for um segundo turno Crivella Paz ou Crivella Marta Rocha, ele acha que o Crivella toma não vareio. entra. E assim, toma vareio. O que é toma vareio? Porrada. Ah, tá bom. O Crivella vem se mostrando desesperado. E hoje, um morador, né, faz uma citação e diz que o Crivella tá sim levando as coisas ali para aquele lugar, ao contrário de seus antecessores. Na Ilha do Governador, né? Não, isso da Governador foi outra coisa. Ah, tá. O Crivella realmente não ficou só nas promessas, como administrações anteriores, e ainda veio conversar conosco. Isso não pode, né? Isso vai contra o princípio da impessoalidade do poder da pessoa, do poder público, né? É improbidade administrativa. Inclusive, ele já está com uma ação... não é a primeira vez que ele faz. Não é a primeira vez. Na capa do diário, no site da prefeitura, Crivella fez, não sei o quê. Que não pode, a prefeitura fez. Impessoalidade. Não é o Crivella, é a prefeitura. E outra vez usou o Facebook da prefeitura para atacar o pessoal. O Facebook da prefeitura. Isso, para atacar o site da prefeitura para atacar a Globo. Isso. A Fundação Roberto Marinho, coisa que também não pode. O artigo 37 da Constituição proíbe isso. Já há uma ação pública contra o Crivella sobre esse tema. Há uma ação criminal eleitoral do deputado federal Pedro Paulo, também contra o Crivella, e periga disso passar e o Crivella nem ser candidato. Porque é desespero, né? É desespero de quem está atrás. É desespero ou é burrice? O desespero leva à burrice, né? Sim. Ele tem um assessor de imprensa muito ruim, que é um assessor de imprensa que já brigou comigo. Briga com a imprensa. Brigou com o Sebastião Bruno do Dia, brigou com a Berenice Seara, brigou com a Mulher da Folha. Assessor de imprensa não briga, né? Até porque amanhã tá desempregado, tem que procurar emprego. Brigou ofendendo mesmo, pessoal. Ofendendo. Do Dia ele pegou pesado até nas ofensas. Não, chamou de bunda mole. A mim disse que eu tava atacando o Crivella porque eu fui demitido. Fui demitido pelo Eduardo Paz, que foi lá em 2007, quando eu trabalhava na prefeitura. Então o cara é completamente maluco. Mas é um grande risco, né? Improbidade administrativa. Das grandes. E fora que o Crivella também tá dando calote aí, né? No BNDES. Eu entendi muito isso, sabia, famoso, devo não pago, nego enquanto puder.
Eu também não entendi muito. Ele tirou chama de 230 milhões, disse que ia investir 400 milhões em conservação. E aí? Tá vendo aí, Santa de Virgens? A gente pode dever o Crivella, O Crivella, não. Né? porque ele é evangélico, não acredita em santo. Cara, e hoje, vou dizer uma coisa. O Crivella resolveu fazer na Prefeitura do Rio recapeamento do asfalto do túnel Marcelo Alencar. Pô, bacana. Do túnel? Isso, Pô, às mas o túnel 7 tá da cheio manhã. d'água caindo. Não, o recapeamento às 7. É o Marcelo Alencar, não é? Isso, às 7 da manhã. O que aconteceu? Parou a cidade. Parou a cidade, teve que fechar. A gente demorou pra voltar a chegar na freguesia quase 1h30. Nossa. Todo mundo se atrasou. Pessoas demoraram a passar a ponte de Niterói mais 50 minutos. Coisa ele alegou porque o Muito sol, para secar inteligente. mais rápido com o sol. Primeiro que dentro do túnel não tem sol. E segundo, que se faz à noite, teria o dia inteiro de sol pra secar, né? Não, se faz à noite, você teria tempo da noite inteira É, pra secar. exatamente. Não é assim, porra, seca rápido, fica soprando. Pô, É, não é uma cola super bond. É Não asfalto. é asfalto. Pô. Toda cidade do mundo, inclusive Rio de Janeiro, sempre fez recapeamento à noite. É. Não faz à noite em bairros pequenos. Que não tem tanto carro passando. Mas Mas porra, ali no centro, no Rio de Janeiro é assim, se você prejudica uma passagem, você ferra com a cidade toda. O trânsito embola em todos os lugares. não, e, pô, em uma vida das principais vias. É, né? então, se você fecha uma das principais vias do centro, você vai embolar Parou a o trânsito da cidade Brasil, parou a Radial Oeste, toda. E a Brasil já tá. parou a Niterói. A Brasil já tá devagar porque tem aquela obra do BRT também. Eu tava voltando Obra de São igreja, Paulo, obra era de igreja. eu tava voltando de São Paulo, era pra eu chegar às 6h30 no Rio, eu cheguei 9h30, porque a gente pegou um trânsito absurdo. Descendo ali no Santos Dumont? Não, Galeão. busão. Ah, busão. Voltando de Novo São Rio Paulo, ali, né? era pra chegar aqui 6h30 e cheguei 9h30 da manhã. Caramba. Tudo parado. Ali no Novo Rio tá infernal por causa da obra do BRT. Mas assim, que eu acho que o Crivella quis fazer aquela obra, mostrou, ó, estamos fazendo obra. Aproveitou vai que ter tava voto. cheio de carro, né? Ele só que mais uma vez o tiro saiu pela culatra, né? Porque Perdeu voto, né? viu que a consequência foi muito pior do que mostrar que tava fazendo alguma E coisa. não adianta, assim, 400 milhões de recapeamento é muito dinheiro, mas não adianta, porque não vai recapear tudo. Não. Parece que na terra do Flamengo tava pintando só, o buraco continuava. Meu Deus. Cara, ele é uma piada. Isso é desespero. Isso é desespero. Isso é desespero. Enquanto isso, o Witzel quer acesso de rodovias às comunidades como em um condomínio. Explica isso aí, ô Luciano, que eu não entendi. Rapaz, tem que perguntar pra ele, que eu também não entendi isso. O Witzel direito. fala assim, gosto muito dele, cara, mas ele faz umas coisas... O Witzel ele joga pra torcida. O projeto pretende usar helicópteros e motos de alta velocidade para fazer a ronda nas estradas estaduais. Também cogita fazer o controle de veículos suspeitos e evitar que as cargas roubadas cheguem até essas comunidades. Fazer um controle aí na portaria. Que seria difícil, né? Muito difícil. Você pega ali, por exemplo, quem vai para Itaboraí, passa ali naquela RJ, que pega Itaboraí, pega São Gonçalo, ali tem várias comunidades. Como é que você começa a fechar tudo ali? Vai fazer o quê? Vai botar uma pedra na entrada da rua? E A própria Brasil. quem usa ali como rota de entrada e de saída na Brasil vai sair por onde? E todo mundo de policiais vai botar só um carro de polícia fazer esse controle, não dá. Vai ganhar. Eu acho que isso é inconstitucional, porque você tira o direito de vir Ele cidadão, diz né? que não, que ele pensa como se fosse um condomínio. Então não teria uma fuga jurídica, só que há uma impossibilidade pelo número de policiais. Né? Mas ele quer fazer tipo na linha vermelha, que tem aqueles painéis assim, que você não vê a Não, comunidade, Ele a comunidade não ele entra? É que eles chamam de isolamento acústico. Ah, Ele tá. quer fazer um controle da entrada e saída para evitar o roubo de... Isso me dá assim uns sintomas de que, sei lá, esse negócio de botar assim, cancela, porta, cabinezinha na entrada da esquina, parece uma coisa meio miliciana, né? eu discordo. Sei lá. Mas eu acho que nesse caso, aí eu vou ter que citar Felipe Lucena. É só usar a inteligência da polícia e perseguir Não é desse jeito. Eu até acho que em algumas comunidades, para evitar que subam tantas armas, tantas drogas, deveria ter um patrulhamento ali na entrada, para não precisar ficar subindo toda hora e trocando tiro, igual a polícia faz. Prevenção. Exatamente, prevenção. Mas desse jeito eu não sei se é a melhor ideia, porque essa questão de roubo de carga você consegue interceptar com inteligência, sabendo de onde estão saindo as quadrilhas, para onde elas estão indo, para quem elas estão vendendo, para quem elas estão servindo, quem é o chefão, porque nunca você é consegue até pegar. nunca é o ferrado, sempre é alguém muito mais rico. Porque os grandes caminhões, eles passam pelas rodovias. Sim. Então se você tiver um grupo de policial parado ali próximo
as grandes saídas, consegue pegar. Sim, não vai fechar a conseguir. rodovia naquela hora pra parar. Exatamente, não vai conseguir pegar tudo porque ninguém consegue, mas assim funcionaria muito mais do que essa ideia do Witzel. E teria 6 milhões de votos hoje, de acordo com ele. Ele teria 6 milhões de votos? Mas o Rio de Janeiro inteiro votaria nele? A capital toda tem isso. Não, mas é o estado, né? Ah, tá. Não, mas assim, a capital inteira votando. Eu vou dizer, eu votei no Eduardo, mas hoje eu votaria nele. Nem o Cabral, no auge, quando não era o Sérgio Cabral de hoje, na reeleição teve 6 milhões. Mas acho que ele falou brincando, né? É muito voto, 6 milhões. É brincadeira. Tem que O ser. estado tem quantos habitantes? Não tem ideia. Acho que é 14, né? Mas aí tem voto dos votos dos eleitores. Mas ele também disse que quer 3 finais de semana de carnaval. Aí, talvez porque ele já são dois. aí talvez ele consiga 6 milhões de votos. Que já são 2, né? Você tem o primeiro fim de semana, o carnaval mesmo, e o sábado dos campeões. Ele quer, porque ele diz que os turistas poderiam ficar mais tempo na cidade, etc. Só que há um problema de logística enorme para isso. A cidade meio que não é que para, mas a cidade se desloca muitos serviços pro carnaval. Então fica realmente muito complicado para 3 semanas sustentar isso, né? 3 semanas a Conlurb dedicada só a isso, 3 semanas a operação de trânsito dedicada muito a a isso. ideia do camarote, o camarote ia ter que manter uma equipe ali parada durante 5 dias para ter isso. Mas aí é iniciativa privada. Não, tô falando do custo. Eles não vão fazer. Não interessa. Eu acho, e a Flu até que gosta de carnaval, 3 dias de grupo especial pode ser uma coisa bacana. 3 dias, dividir o grupo especial em 3 dias? Aumentaria o número de escolas. Sim, acho que dá mais chance para escolas subirem pro grupo você teria ali especial. domingo, segunda e terça. Gosto. Pode ser bacana. Mas eu não sei se assim, 3 semanas eu acho muito. 3 finais de semana. Eu não sei. 3 dias de desfile nessa Ao invés de ser domingo e segunda, tipo Domingo, domingo e sábado, segunda. domingo. Não, Atualmente são 4. sexta e sábado é o grupo de acesso. Domingo, segunda Né? e E domingo e segunda é o grupo especial. Aí seria terça. domingo, segunda e terça, não E você sei. também daria sentido à terça de carnaval. Com certeza. Fica meio morta. Só quero lembrar uma. Funciona. Os blocos. Quero são na lembrar rua. uma coisinha que vocês falaram. O estado do Rio, em 2017, eram 16,72 milhões. Falou que ele tem metade de desse pessoas. eleitorado. Metade, Não é tão difícil ter 8 milhões de votos. 30% do estado vota branco, nulo e se abstém. Como é que ele vai ter... Mas hoje ele teria. Que autoestima da porra. Mas assim, eu gosto dessa ideia de ter 3 dias. A partir de 2021, ele disse que vai aumentar também o dinheiro no Mas ele carnaval. são 3 semanas, não 3 dias. São 3 semanas, porque hoje são 2 semanas. Aí o Quintino quer falar com ele. Vem cá, Gov. Ao invés de 3 semanas, bota 3 dias. Só tem comentário do José Humberto de Silva. Ai, você viu? Posso ler? Que tá lindo. Por favor. Oi, meninos. Minha prima. Cuida do Filipinho pra mim. Manda beijos. É a Laís. É a Laís. Beijo, Laís. Fofura. Muito bem, Laís. Mas os 3 dias de desfile, isso é uma coisa bacana. Sim. Você poderia ter escolas hoje tradicionais que estão ali no grupo Campeãs de acesso. carnaval no acesso. grupo de acesso? Você teria desfiles bem legais. E seria bacana, 3 dias, aumentaria a estadia turista. Mas aí seria o quê? Na segunda semana? Ou na terceira semana? Não, seria domingo, segunda e terça. Ah, Na quarta-feira abriria lá o jurado. É porque na terça-feira também tem desfile, Tem as entendeu? escolas mirins. Escolas né? mirins. Exato, As já escolas é mirins. tradição também. Mas os escolas mirins podem desfilar de manhã. Botar aqui no sol, vai desfilar? Das crianças. gente, Desfila na Quintino. quarta-noite. Depois da apuração especial. pode ser. Legal. Aí ficaria mais cheio, né? O pessoal assistiria a Apuração, apuração e Existe a apuração e prestigia Mas as uma crianças. coisa que me chama atenção e que vem me chamando a atenção esses últimos anos é como o grupo de acesso, né? Como tem Qualificou, ficado né? cheio, como as pessoas têm ido. o ingresso é muito mais barato. Sim, é muito mais barato, mas assim, as escolas também têm um nível muito bom, entendeu? sim. Então, Mas e quando a assim, escola vai pra Sapucaí, ela se força a desfilar bem grande, né? então eu acho que 3 dias de desfile ajudaria. Outra coisa que então, o Hudson poderia verificar é a questão dos blocos. Enquanto o Crivella proibiu, na Prefeitura do Rio, Crivella, proibiu o Embaixadores da Folia, porque tem 30 anos de bloco, tradição de desfilar, porque tem muito bloco no dia, o Hudson poderia... Não, peraí, deixa que a gente resolve essa parada. Desfila aqui no meu gabinete. Vem ser meu embaixador. Desfila na Sapucaí, pô. E poderia pegar os blocos, que isso aumentaria o tempo do turista aqui. Sim. E outra coisa que ele falou também, que ele está, acho que aumentar de 30 milhões para 200 milhões, se não me engano, em investimento em turismo. Isso é... que é Pauta do importante, turismo não é né? evidência no governo É dele, evidência. né? Durante Tá- o carnaval, isso? Não, Não. é investimento em turismo, porque e isso é interessante, tanto o Otávio Leite, por conta do Witzel,
não é só o turismo na capital, é o turismo em todo o estado. A Flu fala muito disso. Interior do estado, gente. A gente tem cidades maravilhosas aqui. Visitem Guapi, visitem Marrone. Guapi. Guapi, Guapimirim, sim, tem Guapimirim. É, Mário Macaco, um abraço aí. Visitem Guapi. Então Sim. você tem essa coisa que é assim, o cara vem pro Carnaval do Rio, pô, vai pra Petrópolis. Gente, não só Petrópolis e Teresópolis, mas Pereira, assim, Friburgo. tem, exato, não, conservatória, gente, é Conservatório, lindo, é Valença, capital né? nacional da Seresta, sabe, é lindo e outros lugares, Isso é bacana no Penedo, governo Miguel Witzel. Pereira. Miguel Pati. Pereira, Miguel é Patido muito legal. Alferes, pois é. Especialmente o secretário Otávio Leite, que está investindo nisso. Verdade. Niterói, que também é pertinho da capital. Sim. Tem muita Sim, coisa legal. Niterói é Pô, uma maravilhoso. vista do Rio de Janeiro linda. Agora então que eu Niterói, vou mudar pra Niterói fala lá, que a melhor vista do Rio é Niterói, A né? gente faz essa piada aqui, mas Niterói é muito bonito. A região oceânica de Niterói é linda, as praias oceânicas de Niterói são lindas. Esse comentário do Carlos Pereira, assim, a gente não vai tratar mais de eleição 2020, mas só porque ele fala que o pessoal perde por causa do grupo que termina na Zona Oeste. Não. Não, senão o Bolsonaro não tinha sido eleito presidente porque ele falou que bandido bom era bandido morto. É. Então, não, isso não tem Senão a ver. eles tinham, a favela, os bandidos que dominam lugares teriam amedrontado os moradores, que 95% são trabalhadores, e um monte de gente dentro da favela elegeu o Bolsonaro. Sim. Inclusive, provavelmente De bandidos. Witzel. Provavelmente bandidos votaram nele. Exatamente. E lembrando que esta live e este podcast tem o patrocínio da Sérgio Castro Imóveis. 70 anos de tradição. Viver bem é morar bem. Uma das maiores imobiliárias do Rio de Janeiro. E nesse momento, se você estiver ouvindo pelo podcast, vai escutar aquela propagandinha com ares dos anos 40 e 50. Isso. Que foi, Flu? olha, a Arlete falou que boa ideia ampliar os dias de carnaval e os desfiles, que ela amou. A Sônia falou que o carnaval de Vassouras é muito bom, ó, fica a dica. E é isso. Tem um carnaval também muito bom, que eu fui um ano, adorei, que é em Santa Maria Madalena. É uma cidade pequenininha, é a terra da Dercy, Olha, e os caras fazem um carnaval assim que para a cidade e é muito bom. Não é terra do Sérgio Magal, não? Não, Dercy. Sandra Rosa Madalena. Sandra Rosa Madalena. Sandra Rosa gente, Madalena. sem esquecer região dos lagos, né? Região Que dos carnaval Lagos. na região dos lagos também Quinto é... distrito de Caxias, Cabo Frio. Tem que ver de placa de Caxias em Cabo Frio, só o Senhor é Deus. Mas onde é essa cidade? Fiquei curioso. Fica perto Madalena fica Ô, subindo pra Campos. Madalena, o meu peito percebeu. Muito bom o carnaval lá. Santa Não Maria conheci, nunca Madalena. nem tinha escutado falar. Fica a dica aí, Felipe. Fica a dica. Quero O carnaval do Sabia Rio é que muito bom. A né? Dercy está aterrada lá numa pirâmide. Sim, eu fui lá no É? cemitério, vi ela na pirâmide, tem um texto lá. Tá de vi pé o de museu. fora? Não, vi o No museu. texto, assim, no "Peraí, museu foda!" tem. No museu tem. E ainda tem um quadro lá assim, PQP, gigante, o quadro dela, da sala do museu. Ah, legal. Coisa bacana hoje da deputados da esquerda e da direita, PSL e PSOL, junto com a Clarissa Garotinho, se Foi. uniram em prol do Rio. Foi ontem, Eles criaram uma frente de apoio ao projeto da Clarissa, que propõe dividir a verba que é destinada a Brasília, verba federal que é destinada a Brasília por ser capital, dividir com o Rio de Janeiro. Seriam 70 bilhões por ano, 70 milhões. 75 bi. 75 bi, não, 65, na verdade, ser quase 70 bilhões por ano, que viriam para o Rio de Janeiro, caso essa proposta passe, que é um repasse que é feito pelo governo federal para Brasília por ser capital. Mas como o Rio já foi capital, a proposta é trazer uma parte desse dinheiro para cá, porque o Rio perdeu muito quando deixou de ser capital. Muito legal a proposta. Agora aproveitar que o Marrone está aqui, não está na pauta, mas tem que ser obrigatório. Ontem foi Dia dos Professores. É verdade. E uma das questões mais preocupantes, especialmente na Baixada, É a educação. é a educação, porque os professores não recebem. E em vários municípios da Baixada há atraso de pagamento dos servidores. Caxias pagou ontem, começou a pagar ontem, hoje, o salário de agosto dos servidores. Belfor Roxo está atrasando o pagamento. Seropédica, que fez agora recentemente aniversário, semana passada, teve até uma reportagem no RJTV falando de Seropédica, falando que tem dinheiro para fazer festa com Nayara Azevedo, com um montão de atração, mas não tem dinheiro para pagar o professor. E os professores, o sindicato lá na cidade de Seropédica estão entrando no Ministério Público, o prefeito não faz o plano de cargos e salários. Outra cidade também que está atrasando o pagamento lá, que está com dificuldade, é a cidade de Mesquita, por ser uma cidade muito pequena e ter dificuldade, não ter indústrias, está com problema no pagamento. Então está muito triste a situação do professor na Baixada
Eu sou professor, eu não sou professor da rede, mas a gente sempre tem que ser solidário ao professor, sempre tem que respeitar o professor. É uma categoria que merece muito respeito, não só o professor, mas como todos os servidores da Baixada e de todo o estado do Rio e do Brasil. Você é professor? Eu sou professor de História, oficial. Então, assim, tá tendo muito problema lá nesse pagamento. Agora, tem algumas cidades que aí a gente tem que dizer que está cumprindo com a obrigação, porque não tem que receber parabéns, porque está cumprindo a obrigação de pagar os servidores em dia. Queimados, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, pré-candidato à reeleição, fez uma coisa interessante lá. Ele pegou a prefeitura do Bornier devendo salário de alguns meses, 13º, chamou os servidores para negociar, colocou na mesa, sentou e falou, não tem como pagar agora, mas vamos fazer um carnê Casas Bahia aqui, vamos parcelar e quando... Gestão. Vou pagar, mas gestão e diálogo, Quintino, que é o que os prefeitos na Baixada não estão tendo com os servidores. O prefeito de Caxias está debochando do servidor quando o servidor vai procurar ele, quer saber quanto ele ganha. Recentemente saiu um áudio circulando lá que uma professora ontem teve atrás do prefeito, o prefeito falou, quanto você ganha? Ela falou que não interessava saber quanto ele ganha. Ele falou, você está me tratando com respeito. Professor, membro da educação, tratando o prefeito com deseducação. Você é uma mal educada. Então, assim, é um deboche desnecessário, olhar o professor como inimigo, como adversário. É uma coisa muito feia. E ontem, infelizmente, na Baixada Fluminense, teve muito professor que não pôde comemorar seu dia, porque transformou o dia do professor, um dia de alegria, em luto. Os professores estão em luto, literalmente. Não tem dinheiro, não tem pagamento, cheque especial. Tem relatos de professores que estão se suicidando, entrando em depressão, que estão começando a vender os móveis de dentro das suas casas. Então, uma cidade tão rica como Caxias, não pode ter uma coisa dessa acontecendo, e aí a gente sempre tem que registrar a nossa indignação em todos os espaços. Então, fica registrada aqui a nossa indignação e que o prefeito não tem como pagar, mas por que aí as pessoas perguntam, sabe, Quintino? Não tem como pagar o professor, mas tem como botar propaganda na Melodia, propaganda na JB, propaganda na Rádio Tupi, propaganda no comercial da novela. É uma dicotomia muito, muito ruim, porque não tem dinheiro para pagar o professor, mas tem dinheiro para botar propaganda na rádio, na televisão, que é muito mais caro. É tudo caro isso. E é caríssimo, você 30 segundos no intervalo da novela, no intervalo do Fantástico. Então, assim, que prioridade é essa, né? O professor é quem está na ponta ali, com as crianças. E alguma cidade abaixada os professores estão em greve? Ainda não. Tem Caxias e outros municípios faz paralisação de um dia. E tem um problema muito sério que os professores agora estão observando, que fazer greve, Quintino, quem está no poder, quem está na gestão do município, ele sempre tenta colocar o pai contra o professor. Porque aí vai para o pai e fala assim, seu filho não está vindo para a escola, é culpa do professor que está fazendo greve. Sabe? E aí coloca o pai e a mãe contra o professor, porque está fazendo greve justamente... Como se estivesse fazendo greve à toa. Para cobrar um direito dele, né? E mais ainda é as escolas. A única greve que funciona de lixeiro, né? E a dos caminhoneiros, que funcionou. Que né? para tudo. Parou o Brasil. O Roberto Alencar dá uma sugestão aí de pauta. Pode ler, por favor? Claro, o Roberto Alencar está falando uma sugestão aos debatedores deste esclarecedor programa, adorei, falar sobre o abandono da linha vermelha. Desde quando foi inaugurado nos governos do saudoso Leonel Brizola, parece tudo pré-estabelecido, pré-determinado, pré-concebido, para a destruição dessa belíssima rodovia, aliás. É assim... É enorme, não. A linha enorme. Vermelha, a É linha textão. vermelha, Pode ser até uma boa pauta, vamos né? Vamos escrever. A linha vermelha ela vai até a Dutra, até a entrada da Dutra, quando você vai ali para São João e tem o retorno para Caxias. A linha vermelha, quando foi feita a obra, ela não ia até Caxias. E aí a gente tem que contextualizar o que o Roberto está falando. Eu conheço o Roberto. Quem conseguiu levar a linha vermelha até a Baixada foi o então senador, na época do governo Collor, Idéquio de Freitas, que assumiu a vaga do Afonso Arinos, quando o Afonso Arinos morreu. Isso lá no início dos anos 90. O Rio já teve bons senadores, né? Já teve bons, Arthur da Távola, né? E outros. Então, o que acontece? Eu até brinco quando a gente fala de Baixada, que você, Luciana, sente quando você está chegando na Baixada. Se você estiver dentro do ônibus, estiver dentro do carro, que começa começa a balançar tudo. Aí você, turbulência. se estiver cochilando, você já... Opa, tô chegando no meu bom, ponto. Pô, isso aí é... Então, assim, tá abandonado. E branding. a linha vermelha, apesar de ser uma rodovia que passa em outra cidade,
ela está sobre a administração da Prefeitura do Rio. E quando piora... A Prefeitura do Rio que é responsável pela manutenção da linha vermelha. Só que a manutenção da linha vermelha é do Santos Dumont para trás. Aí, do Galeão. pra lá... Do Galeão para trás, né? Do aeroporto do Galeão para lá. Boa pauta, Roberto. Uma dessas aí o Witzel assume. Ele tá querendo assumir tudo que era vamos falar com o Witzel. Vou falar com o siciliano que... Acho que uma dessas aí seria bom até ele assumir mesmo, que é que pega outras cidades, é bom o Estado assumir isso. O Witzel, no início do governo, falou uma coisa aí sobre a linha vermelha, que queria botar um pedágio, aí depois voltou atrás. Porque quem mora na Baixada tiver que descer para a cidade, a grande maioria da mão de obra da capital é da Baixada, como é que paga pedágio? Eu já pago R$12 para descer no Menezes Corte sem pedágio, com pedágio então... Não, pedágio da linha amarela, que é R$7,50, que é um absurdo. Crivella fica toda hora tirando, mas... Pedágio numa avenida, né? Diga-se de passagem. E parece que o Farid e o... Farid? E o Cecim foram para a igreja juntos, para mostrarem que não tem racha ali na família. Eles não têm racha. Ali tem um problema que é quem vai ser o prefeito. Na verdade, os dois estão colocando a pré-candidatura, mas no final, quem bate o martelo lá em Nilópolis, a gente até escreveu sobre os pré-candidatos, é o Anísio Abraão Davi, que é o patrono da Beija-Flor. Ele já interferiu 2 vezes na eleição de Nilópolis, vai interferir de novo e vai dizer ali quem vai ser o prefeito. Na minha análise, o Farid está com muito desgaste lá em Nilópolis. Não sei se vai ser uma reeleição fácil, se ele for o candidato. Aí você tem o filho do ex-prefeito Neco e alguns outros nomes surgindo lá. E o Cecim, por já ter sido prefeito há mais de 30, 40 anos, pode ser um bom nome lá. Mas eu acho que um ali... a velha renovação. É a velha renovação. Mas ali um vai ser vice do outro. Se o Cecim for o candidato, o vice é um Farid. Se o Farid for o candidato, o vice é um Cecim. Isso se um não pegar a secretaria no governo do outro depois. Exatamente. Por exemplo, o Farid é o prefeito. A vice-prefeita de Nilópolis é a mulher do Farid. Legal, né? Tem um comentário do Carlos Henrique Virtuoso, Flor, uma sugestão de pauta aí bem interessante. Sim, ótima. Uma boa pauta é carnaval. E como fazer um carnaval sem gastar dinheiro dos cofres públicos e levar muito dinheiro para os municípios utilizando o terceiro setor. Assim, eu acho que nem é uma discussão muito nossa, acho que seria a discussão dos políticos, né? Abraço, Virtuoso. Que para ter uma ideia dessa, há necessidade de dinheiro público porque ele traz retorno financeiro, não tem como fazer zerado. Tem que ter apoio da Guarda Municipal, PM, Sete Rio, Conlurb. Mas os blocos conseguem já dinheiro próprio. Ou sai sem dinheiro mesmo. O bloco sai do jeito que dá, o bloco sai. Isso, bloco, se tiver a fim de sair, sai. Vira. E o Matheus Lima falando, boa noite, parabéns pela imparcialidade política do programa. O que acham da proposta do governador de estender o carnaval em mais uma semana? É o que a gente estava falando aqui. Matheus Lima, a gente não é imparcial. A gente é plural. Eu tenho minha opinião, o Luciano tem a dele, o Marrone tem a sua, todo mundo tem, a Flu tem a opinião dela e a gente discute. E a gente gosta de assumir que tem essa opinião diferente do que outros órgãos. Não, vamos fingir uma imparcialidade. Não, a gente não finge. A gente fala que cada um tem o seu lado. Esses aqui são comunistas, não são, ele é trabalhista. Você como se definiria politicamente? É difícil, né? Eu também... Eu acho que você é um trabalhista. Eu gosto, mas não sei se eu sou só isso. Não, você não é só isso. Claro, você é muito mais coisa. Você é um baixista, por exemplo. Marrone é professor de história. Eu sou professor. É complexo. E a gente já discutiu esse tema. Você pode assistir depois, a live vai estar no Facebook ou no YouTube, ou também no podcast. Bem no inicinho vai estar falando. Um abraço para o Milton Alves, que está assistindo a gente lá da Ilha do Governador. Trabalha com Ito Melodia, que eu descobri que é pré-candidato a vereador. Sério? Que ótimo. Abraço, Milton, lá da ilha. O Vitor faz outra pergunta, mas entra numa questão nacional que a gente evita tratar no diário. Adriano da ONG, um abraço. Agora, voltando para o Rio de Janeiro, a gente pega a linha vermelha, vai para o asfalto bom. Vamos para o asfalto bom, passou do fundão. Bom, nem tanto, né? Nem tão bom assim, né? Mas só para fechar a questão dos professores, só para novamente parabenizar todos os professores que acompanham a live, que estão nos assistindo, os que estão aqui. Tem professores aqui no estúdio. E a Ivana é professora. Isso, Ivana é professora. E deixar a nossa solidariedade com aqueles que estão com atraso de salário, com perseguições. E a todos os mestres com carinho, o abraço não só meu, mas de todo mundo do Diário do Rio. A gente tem muito orgulho de todos os professores, o profissional dos profissionais. É isso aí.
O próximo tema que é, após 8 meses, acabou a CPI das enchentes, chegou ao final, amanhã sai o relatório final, CPI presidida pelo Tarcísio Mota, o vereador do PSOL. E entre as conclusões aqui da CPI, vou ler uma aspa do Tarcísio que ele deu hoje, ele falou: o prefeito pode ter cometido o erro grave de não ter se preparado para as chuvas, mas agora ele está dobrando o erro, não se preparando para as próximas chuvas. A CPI foi criada logo após aquelas chuvas de fevereiro que devastaram parte da cidade, morreu gente, muita gente perdeu muita coisa. Depois, em abril, novamente tiveram fortes chuvas, a cidade não estava preparada mais uma vez, a cidade parou, teve aquela coisa do próprio Crivella vir a público e pedir para as pessoas não saírem de casa, enfim. Aí, nesse intervalo de tempo, a CPI foi instaurada e ela colheu depoimentos de muita gente, ela percorreu esses meses todos e chegou ao fim agora. E é uma CPI muito forte contra o Crivella, porque ela tem indícios claríssimos de que a prefeitura falhou nessa questão. E como disse a aspa do Tarcísio que eu li agora há pouco, continua falhando. Parece que você fez uma matéria sobre isso. Até outubro só tinha investido 20 milhões de reais, um número absurdamente menor do que aconteceu no último ano do governo Eduardo Paes, o que não era já muito dinheiro, o que não era um grande investimento. Sim. Vai ter chuva. Vai voltar a chover, vai voltar o calorzão de final de ano aí, vai voltar a ter essas tragédias outra vez. E como já diriam o Capitão Nascimento, vai morrer gente. E dessa vez o Crivella não pode dizer que foi pego de surpresa. Vai culpar a maré, não dá vai culpar o lixo jogado não sei o quê. O pessoal joga lixo. Ele falou uma vez, o pessoal joga lixo na rua e entope os bueiros, como se fosse só isso. Não é só bueiro, é encosta. Não, até porque zona de mapeamento. Mas tem que limpar o bueiro. Sim, a prefeitura também, cabe à prefeitura também limpar o bueiro. Mas tem as encostas, tem as zonas que a prefeitura deve fazer, zonas de mapeamento de mais risco e cuidar melhor daquelas áreas. Tem uma série de... Na matéria, a matéria tá no Diário do Rio, tem todas as principais dificuldades que o prefeito deveria ter tentado resolver e não resolveu. Tem uma lista completa. E lembrando de dados, que você fez uma matéria por incapacidade de gestão, não recebeu 500 milhões por ano. Sim, matéria em saúde. Matéria de ontem, que comentamos na live ontem, porque o governo federal, através do Ministério da Saúde, ele repassa aos municípios uma quantia em dinheiro. Só que os municípios têm que cumprir regras. Por exemplo, cuidar da saúde básica, que é a principal função do município em relação à saúde. E como o Crivella cortou muitas equipes de saúde da família, reduziu investimentos em clínicas da família, o governo federal está cortando esse investimento. Então, só esse ano, a Prefeitura do Rio perdeu 500 milhões de reais de investimentos federais na saúde. E ao longo dos anos já vinha perdendo. Eu botei isso na matéria e a Prefeitura disse que eu estava fazendo uma comparação injusta, porque eu estava comparando um ano inteiro com 9 meses, né? Que foi até setembro. 9 meses. Que foi até setembro, como se fosse metade do ano, já quase final do ano. Só que ainda assim, se você compara os números inteiros de 2017, de 2016 e de 2018 com os de 2015, você vê que a prefeitura está perdendo investimento por isso. Porque cada ano o governo federal manda menos dinheiro para cá, porque está vendo que a cada ano a prefeitura erra mais e investe menos em saúde básica. E isso acaba gerando outros problemas, que como já falamos aqui, as filas dos hospitais federais, hospitais de emergência, ficam maiores, porque se você não tem saúde básica, você vai... E você vê o erro, assim, em coisas que são muito necessárias que o Crivella erra. Prevenção de enchente, tá recapeando asfalto. Importante, não acha? Claro. Acho que é mais importante a prevenção da chuva. Sim, evitar o problema dos desastres, né? Da chuva, porque um buraco é problema. Mas ali você, não limpar o bueiro, você pode causar morte, como causou. E a saúde pública está nesse caso, de prevenir problemas maiores, não está fazendo. Eu não tenho os números de cabeça agora, mas o número de equipes de saúde da família, aquele agente de saúde que iam de casa em casa, está cada vez menor. Cada ano que passa, acho que caiu de... não vou lembrar o número, mas era muita gente e agora tem pouquíssimas pessoas trabalhando. Tem equipes trabalhando sem médico, é só agente de saúde, enfim, tá uma bagunça. Agora essa questão do bueiro é interessante. Eu trabalhei na prefeitura da Barra e olha só, um condomínio de bacana na Barra, tinha feito uma obra e deixado o cimento correr pelo bueiro. Ai, meu Deus. Secou. Mais rápido do que o asfalto do Crivella. E reclamaram. A gente não bueiro. Aí foi a prefeitura lá. Teve que quebrar. Aí, acho que não foi multado o condomínio, né? Porque não pode. Só o Roberto Alencar fez um comentário aqui. Vou ler então, falou. Quem defende minorias hoje tem uma nova nomenclatura. Somos esquerdopatas. Como libertário que eu sou, te digo uma coisa, Roberto Alencar. A menor minoria é um indivíduo. Roberto Alencar, como esquerdopata, que eu estou sendo chamado também, tem outros nomes piores. Esquerdopata é bom. E dependendo de quem vem, é um elogio. Dependendo de quem te chamar de esquerdopata, é um elogio. Esquerdopata. Aí.
elogio. A menor minoria é o indivíduo. Mas quem olha só, começou a ele chamar a gente de continua. esquerdopata, colocou a bandeira da China na porta do prédio. É verdade. Exatamente, a China comunista. Lá em São Paulo. Mas o Roberto, ele continua falando, eu sou esquerda com orgulho, conhecimento e muita militância. Abraços aos ecléticos debatedores, os polivalentes na nobre arte da boa e necessária Esse política. Roberto tem um português. Aí, Roberto, O importante é sempre discutir com... Abraço, Roberto. com argumentos, Com argumento. sem Brisolista dos bons. Aí, O tamo- Pedro Henrique de Souza assistiu a gente. Tamo junto, Roberto. Nosso colunista social, com colunas segundas e sextas. Vida Carioca, acessa lá no Diário. Um abraço, Pedro. E a Solange está dizendo, boa noite, primo, meu futuro vereador, estou na torcida por Minha você. prima Solange, um beijo. Beijo, Rony é Solange. o futuro dono da Agora- Baixada, vai ser o rei da O Baixada. rei da Baixada. O Jorge Felipe, né, o presidente da Câmara, resolveu dar um passo atrás e fazer umas alterações, né? Muitas alterações, né? Mudou quase Não, tudo. porque a lei acabava com o aplicativo de transporte. Agora tá Mudou. muito mais viável. Tá É. muito mais viável. Mudou, porque... Teve que ceder, né? Porque não ia dar. Não, porque primeiro uma coisa, né? São 45 mil taxistas, mais de 100 mil motoristas de Uber e aplicativos. São... Fora o pessoal que usa, né? Você bota aí, metade da população pelo menos usa Uber hoje em dia. Vez ou outra, mas usa. Verdade. E ele mudou, o que você falou, né? Ele tirou a limitação de um carro por 650 habitantes no Rio, porque é Isso. profissional, vai permitir carro hatchback. O que ele fez mais aqui? Teve Ele mudou tudo, né? Ele mudou praticamente tudo. Tirou a cobrança da taxa mensal, Sim. mudou o tempo do veículo. Sim. Eu acho que o que ele quer deixar apenas é que só use, possa Morador ser... da cidade. Morador da cidade, o que faz sentido. É a única coisa que ele insiste ainda é isso. Os outros ele abriu mão de quase tudo. Porque antes tudo isso que o Quintino falou há pouco era proibido. Ele queria tirar, né? Queria mudar. Agora ele aceitou. Tanto é que nos debates, não foi votado ainda, né? Mas já tiveram duas Parece que os sessões. vereadores estão irritadíssimos com É. ele. Porque o vereador fica em cima do muro, ele não tem muito como se posicionar. Porque se ele vai pro lado do taxista, ele perde um monte de votos de Uber e de usuário de Uber. Se ele vai pro lado dos Ubers, ele também perde um pouco. Não são mais tantos taxistas hoje em dia quanto já houveram, mas é muita gente ainda. Então, todos os vereadores que discursaram, nós vimos aqui as sessões, eles ficavam com esse discurso: tem que respeitar o táxi, mas também tem que respeitar o Uber, é um trabalhador também. Ficava nessa de... Sobe e desce. Abraça aqui, Ensaboado, abraça ali, ensaboado. E as torcidas lá, de um lado o pessoal defendendo o Uber gritando, do outro lado o pessoal defendendo o táxi gritando, quase um jogo de futebol. Mas assim, o Jorge Felipe teve que recuar, Sim. porque não dava para usar aquilo ali. Era Ele vai inviável. insistir nisso. Eu acho que assim, ser motorista da cidade do Rio faz um pouco sentido porque o táxi não pode rodar em outra cidade. Apesar que ele cobra uma taxa extra para ir para outra cidade. E isso, eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que não deveria ter, ele Também. deveria ceder nisso também, mas isso Não, reduziria se muito. se ele ceder nisso, Ele não tem projeto. mais projeto. Mas fazendo isso, o número de motoristas, o número de Uber reduziria muito, porque muitos vêm da Baixada, não sei se a maioria, não sei os números de cor, mas muitos vêm da Baixada. Eu ia Então, comentar isso. Por exemplo, uma pessoa que mora em Vigário, em Lucas, não compra no comércio do Rio, ele vem para Caxias. Então, como é que o cara pega o Uber na praça de parada de Lucas, Jardim América, E não pode não cruzar. pode ir em Caxias? o que Ou que vai então, acontecer, em vou Nilópolis, dizer? não pode ir em Acari, na Pavuna? O motorista de Uber de Caxias vai pegar o endereço do Rio e dizer que vota aqui. Sim. Vai acontecer. mas dependendo de onde depende de onde ele vai pedir, né, oBer. Porque não é... Não. Vai ser pelo cadastro No da pessoa. cadastro, né, que você está dizendo. Quando se for cadastrar, ele tem que ter Se for domicílio obrigatório eleitoral. seu domicílio aqui. O cara vai entendi. pegar o endereço de um amigo, alguém, deixa eu dizer que eu moro aí. Mas aí tem outra questão também que eu não pensei, tô pensando agora. Será que a Uber tá de acordo com isso também? Não, mas aí não importa muito. Talvez vão entrar com uma ação, provavelmente vão ganhar. Porque o motorista que é da Baixada vai se cadastrar como morador da Baixada, vai continuar rodando aqui. Quem vai fiscalizar também? Só se for placa, se tiver polícia Não, olhando vai ser pela placa. placa. Seria pela placa. Mas aí o cara só emplacar aqui também. O cara emplaca o carro aqui, exatamente. Isso não vai colar muito, não. Mas aí passa e, eu fiz o que podia fazer. Eu acho que foi tudo uma estratégia. Ele fez um projeto muito complexo, aparentemente ele chegou nos taxistas, que é o eleitorado dele, e falou, tô com isso aqui pra vocês, é bom pra caramba pra vocês, vou acabar com o Uber praticamente. Aí os taxistas adoraram, esse cara é nosso vereador, não sei o quê. Aí agora ele sabia que quando fosse pra debate isso ia cair por terra. Então ele jogou o jogo dele com o eleitorado dele e tá se dando bem agora. Ele vai poder dizer, não, eu tentei, tá vendo? O pessoal que Vou mudou dizer, lá, cara, eu tentei fazer por vocês. Ivana Neus pegou táxi esses dias, os taxistas, péssimos taxistas, querendo entrar nesse debate com a gente. E eu quase...
A Ivana faz assim em mim, sabe? Dá uma porradinha pra não discutir. Não tem a plaquinha de menos lá? Ela não tem a plaquinha de menos, tem o tapinha em mim. Porque o cara, você sabe quantos? Eu falei, sei. Aí ela fala, não discute. Não vai adiantar. Não vai adiantar eu discutir com o cara, entrar em razão, argumento. Um reclamando que a gente pede 40% Táxi Rio. Ah, pô, 40% a gente não ganha nada, ainda é 5% do cartão de crédito. Eu quase falei pra ele, é só você não botar. Eu falei, mais ou menos, né? Só não botar, bota 30%. Bota 20%, você bota quando você quiser, pô. O consumidor que decide. Mas sobre essa questão toda, a gente já falou aqui uma vez, a gente já falou que a gente não concordamos nessa. A gente é a favor de que haja alguma regulamentação, algum controle, alguma ordem, porque senão também vira bagunça, mas não do jeito que foi proposto. Do jeito que foi proposto de acabar com o Uber praticamente. Comentário virtuoso sobre os taxistas. Sim, ele falou que deveria ter uma associação de taxistas e com isso teríamos menos problemas e inclusive isenção de impostos federais. É fácil de resolver. Isso é falta de gestão na política. Tá certíssimo. O Alexandre Freitas, de novo, fala, olha, no lugar de você lutar para aumentar a burocracia com o Uber, pô, luta para ter menos para você. Vamos equalizar esse jogo? Não querem? E Lucena? Talvez não queira porque ganha dinheiro. Abraço pro vereador Careca, que tá nos assistindo, lá de São João de Meriti. Opa! E sua esposa Joyce. Segue o líder. São João de Meriti. 2-1 Fortaleza hoje. O São João de Meriti, de onde um grande amigo, pai de um grande amigo meu, foi secretário de obras. É mesmo? O Dair Cunha. O Dair Cunha. Aí, Careca, se conhecer, comenta aí depois. E a Solange... É careca também. É careca? Tio Não, Dair mas o é vereador careca não é careca. Não? Não, tem cabelo aberto igual o Luciano, assim. Aí. Vai entender por que virou o careca. É que nem um amigo meu que o apelido é Zé, mas o nome é Casalberto. Aí. Agora, que história é essa? Que emergências hospitalares deverão ter quadros de aviso sobre animais peçonhentos? É um projeto do Gustavo Tutuca, do MDB. Porra. Ele quer uma placa pra avisar que... Eu não entendi muito bem, mas eu acho que é porque tem hospitais que tem aquele centro de pesquisas e tem animais. Acho que é pra avisar isso. Era mais fácil colocar isso nos parques É. ambientais do Rio, exato. que não tem, né? Olha, isso é um escorpião, né? As pessoas Eu não sabem vejo- o que é o escorpião. Eu visitei já alguns parques estaduais do Rio de Janeiro e até municipais em alguns municípios. Eu nunca vi placa alertando que Não tem tem. animais peçonhentos, cobra, aranha, sei lá. Maluquice, né, Agora cara? no hospital, Não faz sentido. Sabe o que é isso? é avisando o quê? Que tem animal peçonhento no No hospital? hospital. Não, pra dizer o que é animal peçonhento. Pra explicar quais são os animais peçonhentos. Pra É. sinalizar, as pessoas saberem que é cobra peçonhenta, que as aranhas são peçonhentas. É meio que informativo, né? Maluquice, é aquela vontade de legislar, né? De mostrar, fiz tantas proposições É. legislativas. Mas daqui a 3 anos falar, sou autor de mais de 150 É. projetos de lei. Juntar tudo Aí você dá- vê lá que é dia do samurai, dia do cozinheiro de pizza, falando da pizza, né? Pô, nada a Eu tô com ver. vontade de comer pizza. É. Tô com vontade de comer Vai pizza. se- Pra quem viu um A sua camisa denuncia, eu estou a com sua uma camisa camisa de denuncia. pizza hoje. Ontem eu vi camisa de pizza também. É. Eu estou uma grande homenagem à pizza. São as leis inúteis, né? Que não servem pra nada. Essa vai pro vídeo se eu votar agora. Pois é. Ele vai acabar sancionando, né? Porque É porque Passando não na prejudica em nada. Ah, tá bom, é pra fazer o ego do deputado, assim. é interessante que recentemente passou na LERJ uma lei permitindo que tenha uma pequena TV, um monitor, passando essas leis que são obrigados a colar, porque é tanta coisa que é mais fácil botar uma televisãozinha. Em farmácia também. É, né? no trem já tem isso, né? No trem, no metrô, tem uns informativos que aparecem pela TV. Gasta menos papel. Exatamente. Gente, olha só, a Solange tá falando aqui, vou afirmar o que a Arlete falou, Marrone será nosso vereador e futuro prefeito de Rapaz, Caxias. Mas essas mulheres já Mas, estão no gente... 70. Eu tô no 40, elas estão no 70. Apressa, voz. E... Altair, Azulão, um abraço, Azulão. Tá comentando vamos aqui. terminar em clima bom? Vamos porque tá calor aqui, né? A gente Pô, ligou tá o calor ar. pra caramba. Azulão é ambulante do trem, ó. Ligado no Diário do Rio. Aí, ó. Aí, Azulão. Um Abraço, Lu. A Azulão. gente tá sempre defendendo o ambulante do trem. A Você gente é não. patrimônio A público. do Marrone Rio de Alves Janeiro. está defendendo sempre o ambulante do trem. Sempre. Defesa do Porque ambulante. como eu moro em Jacarepaguá, só peguei trem uma Quintino vez. vai pegar o ramal Gramacho um dia comigo, Azulão? Azulão é do ramal Gramacho Saracuruna. Vamos levar o Diário do Rio lá em Caxias pra provar o cachorro-quente do Russo. Vamos. Pra ir Eu no tô esperando Brasório. Vai lá no Brasório. Eu quero. Cuscuz do... Cuscuz Zezinho. do Zezinho do Mineirão. E vai no Brasório lá dançar um forró com a gente. lá em Sabia, só Caxias. peguei trem uma vez. É meio não, vai pegar o trem pra Baixada. Trem sujo da Leopoldina. Vamos. Pegar. Vamos terminar em clima bom. Isso. Como vai ser o Terminar em tempo clima amanhã? Amanhã, máxima de 27, mínima de 23. Calor. Calor, com nuvens e possibilidade remota de chuva. Então é isso, senhores. Foi isso que aconteceu hoje no Rio e na Baixada. Aquele abraço. Abraço.